E é para você, meu amigo do agro, meu amigo produtor rural, prestador de serviço ou que trabalha em qualquer elo da cadeia do agronegócio, que está no ar mais um episódio do podcast do canal Aqui é Agro. Eu sou Leonardo Bueno e trago hoje um convidado mais do que especial, um convidado técnico, porque hoje nós vamos tratar de um assunto que requer esse nível de convidado. O assunto de hoje é a tributação no agronegócio, uma perspectiva atual e uma análise do futuro dessa área que é importantíssima, inclusive para o nosso setor. Estou aqui hoje com o convidado Aislan Cranbeck, que faz parte da empresa Cranbeck Contábil. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Léo. Eu que agradeço o convite do Aqui é Agro para a gente falar de um tema tão importante e relevante para o segmento do agro e que tem fator fundamental na sobrevivência e no desenvolvimento dos negócios do agro. Perfeito, meu amigo. Então, para você que já acompanha a gente aí, já segue os últimos episódios, já é inscrito no canal, né? Dá uma maratonada aí depois desse episódio, claro. A gente já tem vários episódios tratando sobre administração, economia no agro, marcas e patentes, mercado de compra e venda de máquinas usadas, e-commerce no agro, tecnologia no campo. Volta aí, tem bastante conteúdo e o conteúdo de hoje vai só complementar essa nossa sequência. Então continua com a gente, que o episódio de hoje vai ser bem técnico, talvez um pouco longo, para a gente tratar o máximo possível que a gente conseguir desse assunto importantíssimo. Então, meu amigo, para a gente iniciar, né? Vamos abrir a nossa conversa aqui. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque antes de mexer com a parte tributária, você tem bastante contato com a parte contábil, né? Então, eu acho que é importante até o trabalho de vocês lá na Cranbeck Contábil, né? Você que é sócio, né, da empresa, explanar para a gente a importância de uma boa contabilidade, de uma boa organização documental, principalmente dessa atividade, como é a atividade da natureza do agronegócio, o produtor rural e os afins. Ô Léo, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, a gente tem visto um momento muito crítico para o agro. Como, aliás, a economia em geral tem passado um momento muito delicado. E claro que diretamente o agro é atingido por isso. Uma contabilidade bem feita, uma contabilidade bem estruturada, com a relevância das informações, ela traz muita segurança para quem precisa tomar crédito e para quem vai ser o meio que vai intermediar esse crédito. Uma instituição financeira, seja uma cooperativa de crédito, porque você traz segurança nas informações. Sempre quando as informações são muito bem evidenciadas, no qual a instituição que está cedendo esse crédito consegue com clareza analisar as informações, esse crédito fica mais barato, porque você traz segurança para outra parte. Seja, como eu disse, sejam instituições financeiras, sejam cooperativas de crédito, sejam revendas de insumos. Então, é importante que este segmento tenha muita clareza nas suas informações. O produtor rural no Brasil ele tem a possibilidade de atuar tanto numa pessoa física como numa pessoa jurídica, indiferente do faturamento dele. Como eu compartilhei já com você aqui, já vi casos de produtores de soja que faturam 1 bilhão na pessoa física, no CPF. Esse tipo de produtor, seja ele de um alto rendimento na atividade rural explorando pessoa física ou um rendimento menor, ele precisa ter um controle interno para poder evidenciar e demonstrar isso na tomada de crédito. Por isso a importância dessa parte documental, a contabilidade é um aliado nele muito importante na tomada de crédito. Porque ele demonstra com clareza para as instituições que vão liberar esse crédito o quanto você está sólido e o quanto você organiza, tem uma governança no seu negócio. As pessoas físicas que exploram a atividade muitas vezes acabam ficando um pouco na informalidade pela não ter a obrigação, como é de uma empresa, de ter uma demonstração de resultado, que é uma DRE, um balanço patrimonial, mas a pessoa física pode fazer isso também. Como deve organizar dessa maneira. Isso para ela vai ser uma ferramenta de tomada de decisão.
Então, uma contabilidade muito bem estruturada e bem feita pelo produtor auxilia ele muito nesse meio de conseguir uma tomada de crédito, com mais facilidade e agilidade, e muitas vezes com uma situação mais segura para o outro lado, que também te dá vantagens financeiras no final, porque você demonstra a sua capacidade de pagamento com mais clareza. Exato. E um setor, um ramo que nem é a agropecuária, né, vamos dizer assim, Sim. é extremamente complexo, né, Wesley? São vários fatores dentro de uma propriedade, a parte de insumos, a parte do manejo, plantio, todo custo que isso envolve, tem uma certa complexidade. Isso demanda também um fluxo de caixa. Então, eu achei bem interessante esse ponto que você comenta do crédito. E eu acho que esse é o ponto, né? Sem dúvida. Ô, Léo, uma coisa que a gente vê muito na prática, o produtor rural ele tem diferentes tipos de exploração. Ele tem dentro das propriedades dele, ele tem muitas vezes gado, laranja, limão, soja, cana e demais culturas. Ele não tem isso segregado por tipo de atividade, ele não separa um centro de custo ou a divisão. Olha, o que eu gastei na laranja foi isso, eu gastei de insumos, gastei de mão de obra, de plantio, preparo de solo, etc. Isso. No gado eu gastei isso, no limão, na cana eu gastei isso. Vira um bolo só. Ele considera como uma atividade rural. Todas as receitas e despesas estão ali. Isso, muitas vezes, acontece um problema. Ele acha que o negócio dele está bom. Está dando lucro. O resultado está bacana. Porém, quando ele segrega por atividades, às vezes, a sua movimentação num tipo de cultura está matando a outra. Às vezes, a soja está ruim, só que a laranja está suprindo isso. O gado, a cana, seja o que for a outra cultura. Mas você não enxerga porque ela está num bolo. Ela está num volume só. Você não tem segregado. Olha, a laranja esse ano me deu o resultado X, o limão X. Você não tem. Você fica. Ele vira um pacote só. Que a gente faz o livro caixa do produtor rural. Se ele lança tudo lá, deu 100 de receita. Eu tive 50 de despesa. Poxa, que bacana. Olha, deu um resultado. Porém, ele poderia ter um resultado melhor ainda. Porque às vezes uma daquelas culturas está atrapalhando o resultado da empresa dele. Sim. Porque ela não está dando o resultado que ele esperava, só que ele não está enxergando, porque ele não dividiu, não separou isso por culturas. Perfeito. Isso é muito importante. E o que o controle, a contabilidade faz? Esse papel de gestão por tipo de cultura. Isso é muito importante. E de repente o produtor até perceber isso, entender isso, mudar um pouco essa cultura, de observar o contador, a empresa contábil, né, a contabilidade, como um parceiro, na verdade. Né? Não é é que é necessário ter... A gente aqui no Brasil tem um pouco dessa cultura. Sim. Como é necessário você ter uma contabilidade, porque você tem uma relação com o fisco, e essa relação ela é operacionalizada pela contabilidade. Mas se criou talvez uma barreira, né? Então, eu acho que 2025, e aí a gente vindo com reforma tributária, por exemplo, né? Toda essa malha sendo criada pela Receita Federal, o cerco apertando cada vez mais, seja interessante que o produtor mude um pouco essa visão a respeito do contador como um parceiro para que ele consiga se organizar e realmente atingir esse objetivo, né? O produtor ele precisa ter parceiros estratégicos. E o contador é um deles. O contador tem que fazer o papel dele. A gente não é um emissor de imposto para ele pagar. Você tem que ter uma contabilidade consultiva que você demonstre os números ao seu produtor, ao seu cliente que está ali no campo. Porque a função dele, do produtor, é plantar, colher. Ele está no campo. Eu que estou na outra ponta que tenho que ser a assessoria dele, que analisa os números dele e traga informação para ele. Isso é muito importante que a gente tenha isso, o produtor entenda que o contador ele precisa andar de lado com as atividades do produtor rural. Como eu falei um pouquinho antes do crédito, isso vai facilitar, além da tomada de crédito, o valor que retorna para o seu bolso, o que você deixa de gastar. Porque uma situação que uma instituição financeira ela analisa que com os números que você apresentou pode existir um risco,
de uma inadimplência, o que acontece? O custo da sua tomada de crédito é mais alto. Sem dúvida. Isso é natural. Perfeito. Porém, quando você evidencia números com clareza e traz segurança para a instituição, essa taxa de financiamento pode diminuir. Ela pode ficar menor pela segurança que você passou para a instituição do outro lado. E quando a gente está falando agora de uma taxa Selic de 15% ao ano, a gente tem que pensar diferença. Muita diferença. Sem dúvida. A tomada de crédito hoje está muito alta. Sem dúvida. O dinheiro está caro. E o produtor precisa alavancar o negócio dele com tomada de crédito para ele plantar agora e colher ali na frente. Então, as instituições que alavancam isso na atividade rural são parceiros estratégicos e necessários do produtor. Então, o produtor precisa ter esse controle, essa governança. E não é uma estrutura robusta, não é isso. A gente não fala de aumentar custos para o produtor. A gente fala realmente de controlar no qual ele consiga evidenciar aquilo com clareza. É isso que a gente tenta demonstrar um pouquinho para o produtor, para ele entender que às vezes esse custo que ele tem ali na frente reflete em uma situação financeira muito melhor para ele, pelo que a estrutura que ele criou agora nos controles internos dele como governança da atividade rural dele. Sem dúvida. E na esteira dessa cultura que a gente está comentando, né, a gente pode ressaltar também o fato de que muitos produtores, ou muitos empresários também, né, de forma generalizada, eles acreditam que se eu tiver um controle de tudo que eu tenho e declarar, eu vou pagar mais imposto. E de repente não. De repente é um controle bem feito e bem estabelecido com procedimentos ali internamente na empresa, em parceria com o contador, né? Tudo bem estruturado, vai fazer com que você pague certo. E talvez menos. Ou se enquadre numa faixa correta, enfim, né? Ô, Léo, não é o quanto se paga, é como se paga. Eu tive um professor que ele falava assim, planejamento tributário no Brasil já é pagar imposto corretamente. Isso já é planejamento tributário. Sem dúvida. Com a complexidade que a gente tem tributária no Brasil, você pagar corretamente já é planejamento. Sem dúvida. A dificuldade que as pessoas têm no entendimento da legislação tributária e dos tributos no Brasil é uma complexidade grande. Então, você pagar corretamente já está planejado. Pronto, o planejamento está feito. Pagou o que é devido, não o que é a mais. Isso já é importante. É o que você disse. Então, isso não vai acarretar um custo maior para o empresário, para o produtor. Pelo contrário, ele vai pagar correto e o que é devido. E não vai onerá-lo ali na frente com uma possível fiscalização, que aí sim realmente pode onerar o negócio dele com multas e juros que o fisco pode interpretar como sonegação e multas... Sim. Pode chegar até 150%. Aí realmente ele existiu uma oneração, que não é o caso quando você planeja e faz bem pago. Claro que a gente sabe que o Brasil a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Mesmo pagando certo, a gente fica inseguro ainda. Perfeito. Então a gente tem que sempre ter o controle da maneira mais precisa possível e seguir de maneira correta uma legislação para a gente evitar ali qualquer tipo de ação que possa onerar o empresário, o produtor rural ali com uma parte do fisco federal, estadual ou municipal, né? Perfeito. No Brasil até o passado é incerto, né? Então uma questão que você tocou aí, acho que vem a calhar. Há uns 15 dias atrás a gente recebeu a visita de um fiscal da Receita Estadual aqui na empresa e eu estava conversando com ele. Veio falar sobre algumas mudanças, sobre a emissão da nota, estruturação de nota fiscal e tudo mais. Eu estava conversando com ele e a gente entrou nesse assunto sobre a complexidade da malha tributária atual. Né? Sim. E olha, é um fisco estadual, ele é um fiscal aqui da Cefaz de São Paulo, e ele me falou, cara... Até a gente tem dificuldade de interpretar. Muitas vezes tem escritório de contabilidade que entra em contato com a gente para tirar alguma dúvida, né, a respeito de algum ponto, e até a gente fica na dúvida. Porque é muito complexo, principalmente quando você fala de ICMS. Né? E já que a gente está nesse assunto, né, ele falou que já teve vez de eles autuarem contribuintes porque o contribuinte arrecadou a mais
Eu não sabia que isso, que isso acontecia. Porque só por ter enquadrado, estava errado, não estava de acordo com a lei. Né? Muitas vezes vai tomar um crédito que não é devido, né? Eu acredito que seja nesse sentido, exatamente. Ele pode acontecer isso. Então, ele pode ter uma dupla interpretação. Ele pode ter sido uma situação ali que realmente ele fez, não foi de uma maneira planejada e consciente, porém o fisco interpreta de uma maneira. Então, ele não sabe o que está acontecendo, então onera ele. Olhou ali... E você falou uma situação de ICMS. O ICMS é o imposto mais complexo que existe, de âmbito estadual. A complexidade dele é muito grande. Tanto que a gente fala de uma reforma, se a reforma trazer a proposta e for implementada da maneira que vai melhorar muito. Vai melhorar muito. Porque o ICMS ele tem uma complexidade de entendimento muito grande. A gente fala de substituição tributária, de tomada de crédito. Então, é dos tributos que a gente tem, das contribuições, seja federal, etc., ou o ICMS, que é estadual, é o imposto mais complexo que tem. O entendimento dele realmente, eu já tive isso que você falou de fiscais compartilharem conosco a dificuldade muitas vezes que tem. Eu tive um professor também, ele chama João Rosa, é o Papa do ICMS. Você chega na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, você fala que você conhece o João Rosa, todo mundo, poxa... É porque ele é o Papa do ICMS, é o cara que realmente conhece. Ele é professor da escola fazendária, é o cara que conhece muito de ICMS. E ele dando aula, até algumas vezes a gente perguntou, até ele muitas vezes falou, olha, só precisa ver com mais calma. E é o cara que é o Papa daquilo, ele entende. Porque realmente a nossa legislação é complexa no ICMS, ela é muito complexa. Federal também é, as demais também são. Todas as cadeias que a gente vê ali, o que a gente tem acumulatividade, imposto sobre imposto, é complexo. Mas o ICMS, ele é um pouquinho mais difícil. Eu tenho um cliente que sempre fala uma frase que até o Tojombi falou lá atrás, que o Brasil não é para principiantes, daí mudou para o Brasil não é para amadores, né? Eu tenho um cliente que ele sempre fala isso, quando muitas vezes ele vem para a gente apresentar relatórios para ele e ele sempre me pede para explicar alguma coisa a parte tributária. Eu explico, ele fala, Aislan, o Brasil não é para amadores. A complexidade para entender que a base de cálculo reduz, aí você aplica um valor, aí você fala, poxa vida, ele falou assim, estou entendendo, mas não estou entendendo. Mas eu, a princípio, entendi o que você disse. Entendi, mas não compreendi. Tô ok, eu vou pagar, mas... Eu aceito pagar isso aí. Mas aí dentro desse cenário, eu queria que você falasse um pouco também já para a gente, aproveitando que a gente está aqui, sobre esse nível de organização, não só para o produtor, mas também para as empresas, em geral, do agroindústrias, revendedores. A importância hoje de uma indústria, por exemplo, de máquina agrícola. A importância de você ter todo esse nível de controle de matéria-prima, a partir de descartes, né, de resíduos, enfim. Sem dúvida. Léo, a governança ela é unânime para todas as empresas. A gente tem que ter uma governança organizacional. Você tem que ter esses controles internos que dali lhe parte todos os seus controles, que ele vai trazer com você ali a parte fiscal, a parte tributária, a parte contábil. Ela organiza tudo isso. Então, o que o empresário sempre precisa se conscientizar de manter a sua documentação fiscal em dia. Ele ter uma contabilidade bem feita, ele ter esse controle fiscal e acompanhar realmente o que o negócio dele está fazendo. O que ele produz, o que ele traz. A gente pega ali uma parte de estoque, a gente tem que ter um estoque muito bem controlado. O estoque é dinheiro. O estoque é o seu dinheiro que está ali dentro da empresa. Você tem que ter um estoque. E o estoque é o calcanhar de Aquiles de todas as empresas. A gente sabe que sempre acaba tendo um valor aqui diferente, mas é importante você ter um inventário anual, você levantar os seus números, aquele ali é seu dinheiro que está ali. Você investiu um valor para comprar matéria-prima para produzir, ou seja, o produto já acabado também em estoque para venda, seja um insumo ou seja o produto acabado. Você tem que ter esse controle. Até mesmo porque se é uma empresa, a gente fala de uma empresa do lucro real, seja presumido ou outro, mas o lucro real que ele tem uma rigorosidade maior. Quando você vende esse produto, você baixa isso para o resultado, o custo desse produto vendido.
que é o famoso CPV. Você baixa. Então, você tem que ter esses controles, esses números muito bem evidenciados para você não ter um furo nos seus resultados. E isso vai impactar para o empresário até numa distribuição de dividendos para ele. Porque se ele baixar um valor maior do produto dele vendido, onde vai refletir isso no final? No resultado da atividade dele. Se ele baixar um valor muito alto, ele pode ter menos resultado. Se ele baixar pouco, pode ter resultado maior. Mas o ano que vem ele tem que baixar um valor maior para o resultado, ele vai ter menos dividendos no bolso dele. Aí a empresa não tem nem lucros para distribuir. Perfeito. Ela não consegue distribuir lucro. E a intenção de toda empresa é gerar lucro. O fim da empresa é o lucro. É uma vida financeira saudável para que o empresário e toda a sua equipe que está com ele tenha uma situação sustentável. A empresa tem que ser desta maneira, ela tem que ter esses controles. Então, por isso que é importante a gente sempre ter muito cuidado com os nossos documentos fiscais e sempre compartilhar com o seu contador realmente tudo que acontece na sua empresa. É aquela história, né? Você não pode mentir para advogado e contador. Sem dúvida. Não e você tem que ter um bom advogado e um bom contador. Tem que ter. Você tem que ter um parceiro de confiança do seu lado ali que esteja com você para te ajudar e principalmente te direcionar e te orientar. Sem dúvida. Os números bem evidenciados, você consegue tomar decisões muito facilmente. Exatamente. E aí, nessa linha do que você falou, por exemplo, a empresa do lucro real, a maioria das vezes é uma empresa que já tem um lucro baixo. É uma empresa que já tem pela atividade, pela natureza da atividade. Às vezes você pega a margem líquida dela no final, ela é 5%. Às vezes até menos. Perfeito. Com qualquer deslize ali, ela perde o resultado dela. Exatamente. Ela acaba o resultado dela. Então, tem que ter realmente um controle. E ainda aqui nós estamos falando só de controles internos. E isso é muito importante para você reportar isso ao fisco. Mas depois pode ter uma oneração maior ainda se o fisco entender que você não evidenciou de maneira correta aquilo. Sem dúvida. Então é importante que a gente tenha esses controles para trazer muita clareza para quem está vendo. E para também para o mercado. Porque o empresário depende aí das instituições, do mercado tá ali. Nós temos algumas empresas que ela prestam serviço para grandes companhias. Tá? E ela precisa anualmente apresentar balanço e DRE. Porque essas empresas querem ver se o fornecedor dele tem vida saudável. Se ele tem vida saudável. Perfeito. Porque ele compra dele, muitas vezes ele adianta um recurso. Exato. E ele precisa saber se aquele cara vai cumprir o contrato. Sem dúvida. Então, a contabilidade mostra isso. Muitas vezes a gente corre atrás de ter grandes contratos e você pode esbarrar numa situação dessa. Se você não tiver uma governança, uma contabilidade muito bem feita. Sim, exato. E até para essa empresa, para esse parceiro, verificar o seu nível de organização, né? Porque num bom balanço vai... Não tenha dúvida. Como eu disse, seja as instituições financeiras, seja o parceiro do negócio. Porque ali do balanço a gente extrai muita coisa. Ali a gente extrai liquidez corrente, liquidez geral, EBITDA sobre endividamento. Então, ali a gente consegue muito mais informações. Perfeito. A liquidez corrente, a gente às vezes fala, olha que nome bonito. A liquidez é só o seguinte, a gente pega o que o cliente tem ali total do ativo dele, que ele tem em caixa, quanto passivo de curto prazo. Curto prazo, numa linguagem, para entender, é tudo que você tem que pagar dentro dos próximos 12 meses. Certo. Quanto você tem para pagar e quanto você tem para receber 12 meses. A gente divide um pelo outro. Se der 2, 3, bacana, tá com caixa legal. A cada R$2 que ele tem aqui, ele tem um de dívida. Então, ele paga facilmente na liquidez corrente. Se o número do ativo circulante tiver menor que o passivo, meu amigo, a empresa está com problema. Então, o empresário, ele desconhece isso. E é normal. Porque isso são indicadores que nós apresentamos e entendemos. E muitas vezes ele apresenta um balanço para o banco falou, peraí, você está com um nível de endividamento muito alto aqui. O que é isso aqui? Eu não posso te dar crédito. Eu não posso te dar crédito porque você está muito endividado. Exatamente. E às vezes aquilo não reflete a realidade. Perfeito. Não reflete a realidade. Já passei por isso. Mas isso é uma situação muito comum. Sim. Comum. Mas por isso que é importante sempre a gente caminhar em conjunto com o empresário. A contabilidade hoje tem que ser consultiva. Nós somos consultores, não sou emissor de DARF para pagamento. A gente tem que ser suporte estratégico. É isso que nós temos que ser. Nós temos que andar lado a lado com empresários e produtores rurais para traçar uma estratégia de negócios para ele. Não só emitir um DARF, emitir uma guia de FGTS, INSS, seja o que for. Não.
Nossa, isso é um pedacinho do negócio. A função da contabilidade é muito mais estratégica do que isso. Sem dúvida. Wesley, a gente tem, então, nesse sentido, a organização e os processos internos, assim como a parceria com o contador, a contabilidade consultiva, como você mencionou, remando para um lado positivo para o negócio. Sim. Né? Organizar sempre é positivo, sempre vai dar bons frutos. Sem e dúvida. cada vez mais. Né? Principalmente levando em consideração a relação que o fisco tem hoje e o que está por vir também. Né? Porém, por outro lado, a gente tem uma dificuldade no Brasil e eu queria entrar nesse ponto com você, porque eu acho que o seu conhecimento nessa área vai ser bem interessante para a gente tratar desse assunto, que é o que atrapalha um pouco os negócios, o ambiente de negócio no nosso país, que é essa guerra fiscal, essa complexidade tributária. Então, quando você estava falando aí, por exemplo, da indústria, né, do revendedor, você mencionou a questão do estoque. Estoque é muito bom para uma empresa, porque você tem vários benefícios. Por exemplo, o importador, você pode congelar o custo seu de câmbio, tendo um estoque alto. Sim. Então, fiz um estoque alto quando o dólar estava baixo, hoje o dólar está mais alto, enfim. Né? Então, você tem ganhos. Você pode congelar, por exemplo, o impacto inflacionário. Mesma situação. Então, o estoque ele é um regulador para uma empresa. Por outro lado, do ponto de vista tributário, a gente tem a questão da ST do ICMS, voltando no ICMS novamente. Então, você acha que essas... não sei como eu posso chamar a ST, essa complicação tributária, que não é só o ICMS que tem, né? Outros impostos também tem. Como você enxerga isso, o impacto disso no negócio, quanto que isso atrapalha? Porque tributam o estoque, né? A guerra fiscal vem do ICMS. Essa é a briga. Os incentivos... A reforma tributária traz o IBS e o CBS, o IBS no qual vai substituir aí a parte estadual, vem para regular essa situação. Essa é a proposta. Pacificar. Para a gente não ter mais esses benefícios fiscais que um estado dá, o outro não dá, aí fica essa regra. Aí a gente tem uma substituição tributária, um é 12, outro é 18, o alíquota efetiva é... Vira uma guerra fiscal entre os estados que o custo operacional disso para o produtor e para o empresário eleva muito. Os incentivos, muitas vezes a gente vê muitos empresários que migram para outros estados pelo incentivo. Perfeito. Ele tem todo um custo de mudança realmente de estrutural. Só que aquele incentivo, muitas vezes, ele é temporário. Ele tem um X período de incentivo, depois o que foi planejamento muitas vezes se morre. Perfeito. E a gente vê isso acontecer. Sim. Porque ele não é um incentivo de maneira prolongada, de maneira efetiva. É um chamarisco. É um chamarisco que muitas vezes custa e custa caro para o empresário. Sim. Porém, é importante para o empresário isso porque a gente já tem uma complexidade tributária. A gente já tem uma dificuldade da gente ter escalada de ganho no nosso negócio. Exato. Que é difícil. Então, qualquer economia que gere um valor significativo para o seu negócio, você tem que realmente planejar. Porém, ele tem uma dificuldade e uma barreira em tudo isso que causa uma insegurança. Porque muitas vezes ele muda, ele não sabe se vai continuar, se não vai continuar, ele acredita naquele negócio. Então, a guerra fiscal com a reforma tributária, a proposta é que isso finalize. Ela bem implementada e regulada, sem existir concessões, que o que acontece hoje no Brasil são concessões. Meu estado concede isso, meu estado concede isso, e aí fica essa briga fiscal. Tanto que, lá atrás, desde quando eu estava fazendo a pós-graduação em gestão tributária, uma fala muito que a gente discutia lá era a reforma não acontecer por causa da briga dos estados. Porque um dá benefício e o outro não. Eles falavam que era a política estratégica dele conseguir trazer novas empresas para o estado dele, para fomentar o estado dele.
A proposta agora é isso não mais existir. Se realmente acontecer, vai regular o mercado a isso, seria importante e estratégico. Vamos ver se realmente ele vai ser implementado da maneira correta, sem concessões. Se continuar as concessões, a gente não vai mudar, a gente vai continuar da mesma maneira que está agora. Se abrir mão de uma situação e outra não, se a regra não for uniforme para todos, a gente vai continuar tendo uma guerra fiscal. Hein? Perfeito. E nessa questão da estrutura tributária atual, como você acha que ela impacta hoje em uma empresa, ao cenário atual? Você fala da parte tributária que tem hoje. Que tem hoje. A primeira coisa que a gente pode falar é a complexidade. Perfeito. A complexidade, e eu não digo só a complexidade de interpretar o tributo e as obrigações acessórias que a gente tem por trás disso. Você tem que ter um departamento fiscal robusto para entender daquilo e entregar as obrigações. ECD, ECF, SPED, GIA muitas agora alguns já encerrou, SPED CMS. Existe uma obrigação acessória muito pesada por trás. O custo Brasil é muito alto. O custo é muito alto. A gente tem obrigações para entregar para o fisco municipal, fisco estadual, fisco federal. Isso para o empresário é custo. Nós temos folha de pagamento agora, que você tem que, no E-Social, você tem que fazer as entregas do IPI que foi entregue, o que foi entregue. Tudo isso é custo. O empresário tem que ter uma empresa especializada que faça a entrega dessas informações. Eu acho que é extremamente importante a gente ter o controle de segurança para funcionários, a gente ter tudo em dia. Isso é extremamente importante. Porém, a gente precisava ter uma maneira de incentivar ao empresário ou favorecer de outra maneira isso. Porque muitas vezes vem só a obrigação para ser cumprida e não acontece a contrapartida. E o empresário é onerado mais uma vez no negócio dele, ele já está no gargalo da situação dele muitas vezes e ele precisa cumprir mais uma obrigação e ali mais uma despesa que entra para ele. Agora eu preciso contratar uma empresa para entregar mais isso. Falei, é importante o controle, é importante a segurança do funcionário, é importante essa parte do social, extremamente importante. Só precisava ter um planejamento melhor entre o legislador e quem está aqui na ponta um pouquinho. Precisava entender um pouquinho melhor, descomplicar tudo isso. A gente precisava ter uma política de incentivos para descomplicar realmente toda essa carga que vem atrás do empresário de obrigações que ele tem que cumprir, além do fim principal do negócio dele, Exato. Que é vender, prestar serviço, produzir, etc. Perfeito. E muitas vezes a gente vê essa situação toda, né? Todo esse encargo, todo esse peso, principalmente dessas obrigações que você comentou, elas atrapalham muito os pequenos negócios, né? Porque você pega, por exemplo, uma grande corporação, ela tem toda essa estrutura de forma interna. Então, ela tem vários profissionais, ela tem a contabilidade dela é feita de forma interna, o sistema dela é muito bom, ela tem já um TI ali dentro, ela tem todos os setores da empresa integrados. O pequeno não tem isso. Então, o pequeno, tudo isso para ele vai virar basicamente um encargo, né? Então, assim, você atrapalha as empresas tanto na atuação delas quanto no desenvolvimento delas. Fica difícil uma empresa pequena se tornar média, uma média se tornar grande, uma grande se tornar gigante. E só favorece o gigante, né? É isso aí. A estrutura do pequeno, ela é limitada. E do médio, muitas vezes, também é limitada. Esse tipo de obrigação onera mais ele numa situação. Ele poderia estar investindo esse recurso para fazer o negócio dele crescer, gerar mais emprego, trazer tecnologia. Mas as obrigações que ele tem, o encargo que ele tem por trás de tudo isso, realmente acaba travando o crescimento dele. É como você disse, às vezes o pequeno não consegue ir para um tamanho médio, médio para o grande, pela complexidade que a gente tem. Você vê historicamente os países que têm o IVA, que é um imposto único, o quanto isso desenvolve a economia daquele país e o quanto facilita e dá segurança para o empresário. Ele sabe realmente o que ele vai pagar no final. Vende 100, aplica o IVA lá, acabou. A nossa cadeia aqui é muito complexa.
para você saber as escalas. Ele tem imposto sobre imposto. Então, quando você o pequeno, como que você fala de planejamento tributário para um pequeno? Perfeito. Ele está precisando vender naquele momento, ele quer fazer o negócio acontecer. E o brasileiro é um povo muito esforçado, é um povo criativo, tem vontade. Você pega aqui o estado de São Paulo, o quanto gera de riqueza. Muitas vezes, a insegurança do empresário acaba fazendo o negócio dele não caminhar. Ele se limita àquilo pela insegurança, porque cada passinho que ele dá, a complexidade aumenta. Exato. O próximo tema que eu ia mencionar aqui com você era basicamente nesse sentido, né? Acho que você já até começou a explanar sobre isso. Que, na sua visão, qual que é o impacto dessa estrutura tributária atual para o país, de forma geral? Financeiro. O impacto é financeiro. Não temos outra situação. Na ponta, no final da conta, é o bolso. Perfeito. É o bolso. Porque você tem que criar uma estrutura maior, controle interno com sistemas mais robustos, mais gente ali operando. Hoje você tem recursos como inteligência artificial e outros recursos que ajudam muito e trazem. Mas você tem que ter analistas, você tem que ter uma equipe verificando aquilo. No final, tudo isso é custo, é despesa, é dinheiro no bolso. É isso que vai, finalmente, é o recurso financeiro que você vai despender, que você poderia alocar isso num desenvolvimento, num investimento, num empregar mais pessoas. É isso que, no final das contas, o reflexo é puramente financeiro. Atrapalha a geração de riqueza, né? Atrapalha a geração de riqueza e desenvolvimento, né? E acho que o pior de tudo isso realmente é o desenvolvimento. É a gente poder ter uma situação até mais de igualdade no crescimento dos negócios. Exato. Eu acho que às vezes a questão maior assim não é nem também, né? Mas não só a carga tributária, mas todas essas obrigações e essa dificuldade e esse emaranhado de situações, né, que vão atrapalhando. Né? Não é só a carga, é o que vem por trás da carga tributária. Perfeito, exato. É toda a parte de governança fiscal que você tem que ter para tudo isso. E a insegurança de estar fazendo certo assombra o empresário. Eu vejo muito os empresários compartilharem isso constantemente, da insegurança dele estar pagando aquilo corretamente, se amanhã o fisco não vai questionar ele. Mesmo ele pagando, ele tem insegurança. Isso está impregnado no Brasil. A gente tem essa insegurança. Exatamente. A gente vê muitas situações aí que foi penalizado. Você acabou de citar uma situação, o cara pagou a mais, o ICMS foi penalizado. Isso causa insegurança. Poxa, será que eu estou pagando certo mesmo? Será que eu estou fazendo corretamente o recolhimento dos meus impostos? Perfeito. E é uma insegurança. E nessa insegurança, o empresário, às vezes, declina de dar um passo a mais. De empreender, onde ele poderia gerar mais emprego, gerar riquezas para o país. Investimento mesmo, né? Investimento, desenvolvimento, é isso. A insegurança, muitas vezes, causa isso. Mas aí a gente volta um pouquinho atrás nos controles. Por isso que é importante a gente ter a governança aí no negócio. Sem dúvida. Wesley, a gente já passou por um tema aí, mencionamos por cima, que é a questão dos incentivos fiscais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os incentivos no agro. Existe uma ideia generalista de que o agro ele praticamente subsiste por incentivos. Você que é um especialista nessa área, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu não vejo incentivo hoje para o agro no Brasil. O que nós temos, às vezes, são situações pontuais de incentivo para o agronegócio. Se a gente pegar países europeus, ali existe um incentivo financeiro para o agronegócio. Ali ele tem uma proteção para o produtor rural dele. Perfeito. A União Europeia como um todo. E com dispêndio de recursos financeiros para aquele produtor, empregando recursos para que ele produza. Recentemente nós tivemos uma situação que a França proibiu as importações do Brasil.
Não é por nenhuma situação política. Isso é proteção interna. Ele está protegendo o produtor dele. Ele está gerando riquezas dentro do país dele. Dentro do país dele. Aliás, a União Europeia como um todo, né? Então, isso é incentivo fiscal. O Brasil, uma carga tributária, em alguns casos menores, tem uma incentivada de que você compra um maquinário, ele vira uma despesa 100%. Na atividade rural é assim, você comprou um equipamento que vai ser empregado na atividade, tratores, qualquer tipo de maquinário, colhedor, etc. Seja na pessoa física ou jurídica do lucro real, isso vira uma despesa para você dentro daquele exercício. O que é isso? Ele diminui o seu resultado tributável. Paga menos imposto. Ponto. E isso, o único segmento que pode fazer isso é o agronegócio. Os demais não podem fazer isso. A atividade rural permite que você faça isso. Certo. O Código Tributário Nacional tem isso legislado que ele pode... Essa previsão. Porém, depois como que você... Porque o fisco não te dá isso. Depois você tem que pagar ele com a depreciação. Então, ali na frente, você vendeu esse maquinário, você tem que oferecer para tributação. Você comprou por 100, vendeu por 50, os 50 mil vai ser tributado. É um incentivo? Na verdade, você está postergando um pagamento de algo. Exato. Incentivo é incentivo mesmo. Tô aqui com você, vou te aportar recursos. Vamos lá, a gente precisa desenvolver o agro. Eu vou zerar a sua parte tributária. Vou suspender. Vamos lá, a gente precisa nós precisamos agora desenvolver tal área. Nós estamos vendo a migração do cultivo de laranja para outros estados, por causa do cinturão do green. Exato. E aí, o que nós podemos fazer ali? Será que a gente pode ter realmente um incentivo? Hoje, no Brasil, as situações são muito pontuais para o agro. Ele tem realmente alguns planejamentos tributários que podem ser feitos tanto para o agro como para empresas em geral. Mas eu ia falar isso, vários dos setores têm. Né? Mas ele não é um incentivo. Falar, olha, estou te incentivando a fazer isso. E, aliás, o momento atual hoje, o cenário econômico que a gente vive, os produtores rurais precisam muito se apoiar em instituições financeiras. E com uma Selic alta dessa, está inviabilizando eles. O que vem aí atuando um pouquinho as cooperativas de crédito voltadas ao segmento, cooperativas do agronegócio, como tem as cooperativas da cana, da cafeicultura, etc. Esses é uma união de cooperados, união de um grupo que está se fortalecendo para conseguir manter o tipo do negócio. Isso agora tem acontecido, mas o incentivo realmente, seja estadual, municipal ou federal, a gente não tem um incentivo colocado na legislação que realmente faça aportes para que o agro se desenvolva. Efetivamente. Até agora, a gente tem, claro, algumas, como eu expliquei falei um pouquinho antes, a gente tem algumas coisas tributárias que têm alguns benefícios pontuais e momentâneos, que às vezes a longo prazo ele não vai ser tão significativo, mas ele tem uma situação pontual. Sim. E muita gente levanta essa questão sobre o agro e muitas vezes até criticando o agro nesse ponto, porém não observa que existem setores muito mais incentivados que o agro, né? E o agro, por natureza, ele produz alimento. Então a gente está falando de comida na mesa. A gente está falando de energia, a gente está falando de básico. A gente está falando da inflação na mesa das pessoas. Né? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente sempre tem que voltar e ressaltar. Né? Então existe um incentivo. Existem alguns pontos incentivados, como você destacou aí para a gente. Mas você usou um exemplo bem interessante, que é o exemplo da França. Quando você pega os números da França, você vê que a França realmente injeta dinheiro no agro. Né? O agronegócio brasileiro ele devolve em forma de tributação uma boa parcela desses incentivos. O agronegócio francês ele é deficitário. Ele não é superavitário nessa relação. Acho que esse é o ponto. Né? É isso aí. E ali ele tem realmente uma injeção de recursos financeiros no agro para custear
o negócio deles. E isso é um incentivo. Eu acho que o dia que a gente chegar numa política dessa... E hoje a gente está falando de um país líder em muitos segmentos do agronegócio. As nossas exportações... Você vê, nós tivemos recentemente a taxação dos Estados Unidos. Um exemplo, a carne. A preocupação muito... Essa carne já está sendo escoada de novo. Todo mundo aqui não vê o reflexo disso no açougue, no supermercado. Não teve uma redução da carne. Por quê? O nosso mercado é muito forte para isso. Forte. Uma parte já foi absorvida pelo México, uma parte pela China. Já voltou a escoar. Nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Isso é um exemplo, mas temos mais commodities aí que a gente está liderando. Então, era importante esse olhar para o agro de uma maneira diferente. Esse olhar com incentivo realmente. Poxa, isso aqui faz a economia girar. A economia girar. É o que hoje traz muitas divisas para o nosso país. É a nossa economia, é o agronegócio. Hoje virou uma moda muito agro, né? Tem até uma propaganda, o agro é pop, isso virou muito. Isso até atrapalhou um pouco, na verdade. Até atrapalhou, realmente. Exato. É isso aí, para o segmento do agro não foi muito bacana isso não. Não foi nada bacana. Mas agora algumas estão vendo aí que existe uma fonte de riqueza aí e estão querendo explorar algum outro lado aí também, que era até recentemente, aliás, tem muito ainda que o agro degrada o meio ambiente, que o agro não é bem assim o que você falou, a gente produz alimento, o agro produz alimento. Exato. É o que está na mesa das pessoas todo dia. Exato. O agro é base de muita coisa, além de toda a geração de emprego, riquezas, é o alimento que está na sua mesa. Os governos federal, estadual e municipal deveriam ter uma visão um pouquinho diferente desse negócio. Realmente fomentar e incentivar o agro de uma maneira efetiva, né? Perfeito, Wesley. Inclusive, a gente até está articulando para trazer aqui um especialista em direito ambiental para a gente tratar dessas questões ambientais aí. Isso é importante também que você mencionou. Wesley, dentro de todo esse cenário, então, a gente pode afirmar que hoje, né, atualmente, a gente tem o Estado de um lado e o setor produtivo de outro. É basicamente um contra o outro. Sim. E um contra o outro na questão tributária, sem dúvida. Sem dúvida. O que você acha que ocasionou isso? Por que você acha que isso foi gerado? É lobby? É cultural? É histórico? O que você acha que... Como a gente chegou nesse cenário atual? Eu sei que é uma pergunta meio cabeluda, mas... Existe aquela situação de que um puxa de um lado, o outro puxa... O fisco ou o governo puxa de um lado e o empresário do outro, né? Mas a gente precisa muito identificar as iniciativas também público-privada. Eu acho que esse conceito poderia tirar um pouquinho desse estigma que existe entre empresários e poder público. Sim. Porque a gente precisava... Poxa, o empresário, as empresas... movimentam um país, movimentam uma economia. Se todo mundo fechar as portas, vamos parar então aqui, olha, para a gente não dar mais, vamos parar. O que a gente vai virar aqui? O que vai acontecer? São famílias, são empregos, são divisas, são receitas, é a riqueza de um país. E a gente é um país de uma extensão territorial muito grande, muito produtiva. A gente é um solo rico. Então, esse cabo de guerra entre empresas e governo é algo que precisa sentar um pouquinho na mesa e bater um papo melhor. E não ficar num grupo reduzido, que muitas vezes isso acontece, como a gente fala das incentivadas. A incentivada é um incentivo. O que é a palavra do incentivo? É um desenvolvimento, é um projeto, é o desenvolvimento de novos negócios, são pesquisas. Agora, um incentivo para pagar menos imposto somente por lobby perde o sentido do incentivo. O incentivo é fomentar
desenvolvimento, riqueza. A gente, por isso, precisa ter essa análise para não ficar só na mão de poucos. Ele tem que ter uma maneira mais ampla, que ele atenda desde o pequenininho até o grande. Existem muitos regimes especiais. Aí o regime especial atende uma fatia X e não atende a Y. Então, isso a gente tem que ter um olhar diferente para regular, para a gente ter realmente um balanço. A balança tem que ficar bem equilibrada aí, né? Para a gente ter uma situação mais uniforme que torne o empresário competitivo, seja o pequeno, médio ou grande, né? Perfeito. Exatamente. A questão é, às vezes, alguns interesses que acontecem na madrugada, né? Alguns incentivos que são votados de madrugada, na caída da noite, em Brasília. Isso é polêmico. Isso é complicado. Esta situação realmente, o que favorece um e desfavorece o outro não é um ganha-ganha, né? Aí fica ruim, né? Exatamente. Aí não é uma situação que... Aí não gera desenvolvimento, né? Sem dúvida nenhuma. A gente não está trazendo daí desenvolvimento para um país, a gente está trazendo setorização, né? A gente está trazendo um favorecimento para um segmento só, ou muitas vezes para uma unidade única. Sem dúvida. Não é nem um segmento, para uma unidade. Uma organização, uma empresa. A gente tem que ter um olhar criterioso para isso, para todas as empresas como um todo, né? Isso é muito importante para a gente, para o desenvolvimento de um país, né? Sem dúvida. E eu acho que um ponto interessante, né, quando você mencionou a questão das empresas serem muito importantes para o desenvolvimento do país, geração de riqueza, geração de empregos, né? Ciência, pesquisa, tecnologia, enfim, mercado, né? A gente tem que também ressaltar a questão que poucas pessoas falam, mas é muito importante, a questão do serviço público. São serviços de natureza diferente, né? A empresa ela está aí para gerar lucro, atender os interesses de quem está envolvido ali e gerar riqueza e gerar empregos. O serviço público, por outro lado, está aí para atender, né? Para prestar seria a contrapartida, que também é importante, né? Extremamente. Então, e dentro desse cenário, né, já tomando um gancho, eu queria que você fizesse uma análise para a gente, dentro de todos os impostos que existem atualmente, na nossa estrutura atual. Os impostos municipais, IPTU, ISS, ITBI, né? Os estaduais, que é IPVA, ITCMD, enfim. E os federais, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação, tudo mais. IRPJ, Contribuição Social. Perfeito. Eu queria que você analisasse para nós, dentro de toda esse monte de I, qual é o imposto do mal na sua visão? Qual é aquele que você acha que menos faz sentido, ou que mais atrapalha, ou que é um pouco desconexo? Eu acho que a gente volta um pouquinho que a gente já falou. O ICMS. Sobre consumo. Porque ele precisa... O problema é só a guerra fiscal. A gente precisa regular esse tipo de imposto. Falei, a proposta aí da reforma tributária é para que a gente termine a guerra fiscal. Tem que ser uma situação uniforme, que a gente traga competitividade para todos. A gente sabe que existem estados menos favorecidos, que eles precisam de algumas situações que a gente às vezes não tem aqui, mas isso não cabe só ao empresário. Aí isso é uma tomada federal, é um governo federal também, que nós precisamos ter esse cuidado com esse estado do desenvolvimento. A gente precisa ter esse cuidado para a gente não colocar todo mundo na mesma balança e a gente ter dois pesos e duas medidas. Então, o ICMS é um imposto que ele, quando ele tiver uniformizado, se ele for realmente implementado com o IBS, ele é um imposto que será muito favorável, ele finalizar um pouco essa guerra fiscal, substituição tributária, esse efeito em cascata que ele tem do imposto. Eu acho que o ICMS é um imposto que vai ser, se implementado da maneira correta, ele vai trazer muito benefício para o empresário. Um grande impacto. E um grande impacto nisso é a descomplicação do negócio. Porque hoje a complexidade do ICMS, como a gente falou, ele é muito grande. Ele tem uma cadeia muito grande de análise
no qual o descomplicar ele vai favorecer muito o empresário. Quando a gente vê o IBS, CBS, ele implementado de uma maneira adequada, a tendência e a expectativa é que ele favoreça muito o empresário. Legal. E dentro dessa questão dessa descomplicação, né, já que você comentou, um assunto que eu achei interessante você avaliar para a gente é a questão do Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, por vezes, ele não é tão simples assim, como diz o nome, né? Não é tão simples. E alguns empresários que eu conheço, né, o pessoal que eu tenho contato aí, já conversando sobre isso, tem gente que torce o nariz pro Simples Nacional, né? A tributação do faturamento, incide sobre o faturamento. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente o que é o Simples e o que você acha dessa questão. O Simples, ele... Você tem um vilão ali, você faturou uma nota aqui, ele faz aquele RBT 12, que ele vai projetar os seus próximos faturamentos baseado naquele faturamento do mês. Exato. E aí, se você entrou numa faixa ali já de 6%, que é a primeira faixa, no caso, da prestação de serviço, comércio, ele entra no 4%. Você faturou, ele vezes 12, seu faturamento ficou acima de 180, já vai mudar a sua faixa, não é mais 4, é 6%. Pega no caso o CMS, faturou acima de 3.600, já muda a tributação. O limite dele é até 4.800. Mas você passou de 3.600. Opa, peraí, o ICMS, cadê? Já tem meu pedacinho. Então, entenda que o Simples não é tão simples. Muitas vezes ele não facilita. E hoje, a faixa de 4.800 é baixa. Ela é baixa. Ele teria que aumentar esse valor. Eu vi que agora, recentemente, foi aprovada para aumentar o do MEI. Então, mas é 4.800 a federal, né? A estadual é menos ainda. Então a gente chega nos 3.600, né? Exatamente. Então, mas entenda que ele tem faixas de corte também. Exatamente. O Simples não é tão simples. Você tem que entender ele de uma maneira. 3.600 não é 4.800. Olha, eu digo que pelo menos esse valor deveria ser dobrado dos 4.800 e regular ele de uma maneira única. E talvez até criar uma faixa de transição também, porque uma empresa que hoje está no Simples e dia 1º de janeiro ela passa para o lucro presumido, ela vai ter um impacto, né? Vai ter um impacto. Bem considerável. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o Simples, ele não traz tanta simplicidade. E quando a gente fala de PMEs, que são pequenas e médias empresas, uma empresa aí que fatura 4.800, poxa, 4.800.000, é uma empresa que ela está trabalhando para crescer. Se você já mudar o regime de tributação dela para lucro presumido, que seria a primeira situação, depois, claro, que cabe uma análise aí tributária para ver o que seria melhor, o lucro real ou presumido, se ele já entra nessa obrigatoriedade, se vai onerar o empresário com uma carga tributária que muitas vezes ele não está preparado ainda para receber isso. Ele não consegue se manter. Aí o que acontece no Brasil? Os empresários se planejam abrindo várias empresas. Poxa, falta isso, um olhar do governo em relação a isso de uma maneira para parar com esse tipo de situação. Ele precisa realmente aqui voltar a incentivar esse cara que está querendo crescer mais. Poxa, um olhar diferente para esse empresário. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos empresários não queriam. Eles queriam que ele pudesse ter um incentivo. Quanto eu posso faturar? Até aumentar um pouco esse limite de 4.800 para ele, para que ele possa operar o negócio dele com uma carga tributária razoável, que ele tenha saúde financeira nos negócios dele para um crescimento. Aí sim, quando ele chegar numa faixa X, poxa, então agora você precisa ir para presunção ou para o lucro real, porque agora você já estourou. Mas o limite atual, ele onera o empresário, o pequeno empresário, que é do Simples Nacional, com faturamento aí, seja 3.800 ou 4.800, ele onera ele de uma maneira significativa essa mudança brusca de um regime para o outro. Sim, o nosso parlamentar, principalmente o nosso legislador, seria interessante ele observar essa questão que você mencionou e entender que a partir de um determinado momento, não, a partir de momento nenhum, o Estado ele pode tributar, ele pode cobrar, mas não atrapalhar o desenvolvimento do negócio, né, Weisler? Acho que esse é o grande ponto, né? E aí você vê esses enquadramentos todos que existem aí para as empresas e há uma discrepância, inclusive, entre eles, né?
deveria ter uma proposta para que os parlamentares venham ter uma discussão técnica. Isso seria extremamente importante. Você votar uma situação que muda toda uma situação aí tributária, puxa, é um reflexo muito grande para um país. Então tem que ter uma situação mais técnica. Vamos entender isso na prática. E eu digo isso não somente para o legislador, para o fisco também deveria olhar um pouquinho a outra ponta. A Receita Federal deveria ter um trabalho em conjunto mais próximo com os contadores aí e com o empresariado em geral para entender um pouquinho as dores ali. Talvez isso você teria a diminuição da informalidade, da maneira da pessoa trabalhar na informalidade. Trouxeram o MEI aí como uma política de formalizar, etc. Poxa, bacana. Tá, esse é um ponto. Mas olha para quem já está gerando receita aqui, quem já está gerando riquezas. Exato. O maior número de empregados, de pessoas registradas no Brasil hoje estão nas pequenas empresas. Não estão nos grandes grupos. Exato. Precisava olhar um pouquinho essa fatia aí, que é significativa no mercado, para, poxa, o que a gente pode realmente trazer de incentivo para esse empresário? Sem onerar nenhuma das duas partes. Sem onerar. A gente entende que os governos precisam também, em qualquer âmbito federal, estadual, municipal, ele precisa do recurso para ele gerir um país, um estado, um município. E é importante. Mas eu acho que a gente tem que ter uma situação um pouco mais balanceada e com olhar para quem está aqui gerando riqueza aqui do outro lado que favoreça ambas as partes. Hein? Perfeito, meu amigo. Queria dar um tempo agora, deixar o nosso convidado tomar uma água, dar uma respirada e conversar agora com você que está aí nos assistindo, você que é prestador de serviço, mecânico, você tem uma loja, trabalha com peças agrícolas, trabalha com reforma de maquinário. Queria falar para você sobre a Nova Hidráulica Indústria de Matão, no interior de São Paulo. A Nova Hidráulica trabalha com uma linha completa de engates rápidos hidráulicos, linha face plana, engates pneumáticos para freio de carretas, a parte dos entalhados, os acoplamentos, eixos, luvas, flanges para virabrequim e toda a parte hidráulica móvel, a parte de bombas, comandos hidráulicos, direção hidrostática, válvulas, mangueiras. É a linha completa para melhor atender o revendedor, o distribuidor, o mecânico ou você que é prestador de serviço. Entre em contato, Nova Hidráulica 16 3383 7900 ou no www.novahidraulica.com.br. Retomando aqui então, meu amigo, queria que você falasse um pouco para a gente sobre uma outra questão que também acaba na prática sendo atrapalhando, né, o país, o desenvolvimento do país, que eu acho que a questão tributária ela não é um impacto só para as empresas. Tem muita gente que tem essa visão, né? Uma visão limitada de que o tributo ele abarca só ali a classe do empresariado, né? Enfim, investidores. A questão da oneração da folha de pagamentos, né? Quanto você acha que isso complica a relação, né, entre o trabalhador CLT, as empresas, os impostos? O primeiro fator é a geração de mais empregos ainda. A oneração que a gente tem com folha de pagamento, a carga tributária que vem junto com a folha de pagamento dificulta o empresário a empregar mais. O custo que a gente tem com esse empregado, as empresas têm, ele poderia empregar, eu digo a parte tributária do negócio. Sem dúvida. Ele poderia empregar trazendo mais funcionários, gerando mais riqueza, tendo uma distribuição melhor desse negócio. Que é o que acontece, por exemplo, em países que não têm essa oneração. Isso, é isso. É o que acontece. A gente precisava partir para essa política, analisar, na verdade, esse tipo de política no qual a gente incentive o empresário, o empregador a empregar mais, mas com a contrapartida do incentivo nos impostos. Porque muita gente hoje deixa de empregar porque o custo é muito alto.
a insegurança naquele negócio. Será que eu consigo pagar esse funcionário? Todos os encargos que vem... Poxa, o salário dele conseguiu os encargos. Será que eu consigo pagar esses encargos? E aí a gente tem um outro fator hoje, que precisa ter um olhar diferente. A gente tem ferramentas tecnológicas hoje significativas que podem, muitas vezes, substituir uma mão de obra ali. A mão de obra nunca vai acabar. Sempre nós vamos precisar de gente. Pode vir qualquer tipo de tecnologia, mas a mão de obra vai existir. E cada vez mais qualificada, cada vez mais técnica. Né? Mais técnica. Para trabalhar com as IAs até, que está aí, para vir. Então, este é o momento de a gente ter um olhar diferente para essa carga tributária, esses encargos que vêm junto com os funcionários das empresas. Trazer uma maneira diferente para você incentivar realmente a geração de emprego. Para os pequenos, então, poxa, é pesado. É pesado pagar os encargos para um funcionário. Quando chega período agora, então, nós estamos aí próximo 13º, tem período de férias. O empresário muitas vezes toma crédito no banco para poder pagar a folha. Sim. O empresário muitas vezes não distribui o lucro dele para ele honrar com a equipe dele que está ali. E que é o certo, porque é o cara que está ali junto com ele, que está trabalhando. A gente tem que fazer isso mesmo, é isso aí. Nenhuma empresa vive sozinha sem uma equipe. Porém, deveria também pensar aí no âmbito realmente federal, de como a gente poderia incentivar isso para gerar mais empregos, tirando um pouquinho essa carga de impostos que vem junto com um trabalhador. Hein? Sem dúvida. A gente tem uma questão no Brasil que ela é fomentada nas últimas décadas por alguns fatores políticos, né? Que é o empresário contra o empregado, né? O patrão contra o empregado, contra o funcionário. Então a gente cria esse cenário e que no final ele não é bom para nenhum dos dois lados. Né? O que a gente tem de fato, eu como empresário, conversando com vários colegas empresários, esse é sempre o ponto de discussão. A pessoa fala, cara, eu tenho uma equipe boa, eu tenho vários funcionários bons. O cara ali que eu não posso perder esse cara, o cara é muito bom e tal. Mas eu não consigo pagar mais pro cara. Eu tenho uma central de custo e todo aumento que eu for dar para esse funcionário vai ter um impacto tributário, né? Vai ter uma oneração e eu preciso levar isso em conta, eu preciso observar isso. Eu tenho que ser competitivo também no mercado, eu tenho que ter um custo bom, senão eu também não consigo vender. Ninguém ganha na venda, todo mundo ganha na compra, isso é um fato. Então você vê que gera um entrave, né, Weisa? E numa situação dessa, a distribuição de renda acaba sendo menor, porque ele poderia pagar melhor esse funcionário, ele poderia trazer. Isso, Léo, que você compartilhou, eu vejo isso em todos os empresários. Sem dúvida. Eu digo eu também como um empresário. Eu tenho uma equipe lá de qualificação espetacular. E a minha equipe sabe disso, porque eu falo para ele, eu brigo pela minha equipe, eu defendo eles lá. É o que está ali comigo no dia a dia. A gente trabalha em conjunto. Então, essa visão, eu tenho certeza que são de muitos empresários. Eles queriam poder trazer ali, como ele disse, valorizar melhor essa mão de obra. Mas toda vez que você valoriza, vem alguém querendo pegar um pedacinho ali também, né? Você não consegue só direcionar para esse aí. Vem o fisco junto ali, seus encargos aumentam. Isso acaba desestimulando esse empresário a melhorar ali os rendimentos do funcionário dele. É um entrave, né? Um entrave. É uma entrave. E, além disso, outras situações que vêm aí, a insegurança jurídica de uma situação trabalhista, etc. Porque muitas vezes o cara quer valorizar o funcionário dele, mas ele não quer o encargo. Aí o que ele faz? Vamos pagar por fora. Pejotizar a relação. Porque você é importante para mim, eu quero te pagar mais. Mas se eu te pagar por dentro, poxa, vai me onerar de uma maneira que eu não consigo. Aí amanhã ele pode ter um problema trabalhista. Gera um outro problema, exatamente. Ele pode ter outra situação. Então, essas situações teriam que ser vistas para as pessoas muitas vezes saírem dessa informalidade do pagar por fora, o famoso pagar por fora. Ninguém quer isso. Todo mundo quer também que seu funcionário esteja bem, que ele tenha uma vida saudável, porque esse funcionário vai trazer resultados para você junto com você. Sem dúvida. Mas os entraves, às vezes, de uma carga tributária alta, que acaba tendo essa situação de um pagamento de uma maneira por fora, que é o tradicional. Sim. Por fora
e não de uma maneira que tenho certeza que todo empresário gostaria de fazer. Sem dúvida, o Brasil é contraproducente, né? E nessa esteira da contraproducência, a gente tem a questão também do imposto de renda, né? Que está sendo discutido aí agora recentemente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do imposto de renda, né? A partir do momento que a gente vive num país monetariamente inflacionado, né? Inflacionável, né? O nosso sistema. Tanto que se a gente fizer um comparativo do poder de compra do salário mínimo na década de 90, né, com o surgimento do Plano Real, Sim. a gente fizer um comparativo com o salário mínimo de hoje, chega a ser até... né? O poder de compra diminuiu muito. Muito. E nessa leva a gente tem a não atualização da tabela do IR como talvez deveria ser, né, levando alguns fatores em conta. E o tanto que isso também impacta, né, dentro dessa própria relação do funcionário com a empresa, do trabalhador, né? Enfim. Queria que você comentasse um pouco da sua visão sobre essa questão. Ô, Léo, essa tabela do IR, ela está defasada há muitos anos. Ela já teria que ter sido atualizada porque ela onera o trabalhador com um comparativo que você fez muito interessante. Foi quando a implementação do lucro real e o poder de compra hoje. A diferença é gritante do que o quanto ele perdeu em poder de compra o funcionário. Perfeito. Essa tabela tem que ser atualizada. Porém, apenas um ponto que a gente tem que ver. Quem vai pagar essa diferença dessa conta? É isso só que preocupa. Por quê? A maior faixa de rendimentos está na casa até de 5 mil no Brasil, onde tem essa faixa de tributação do IR. O governo vai deixar de arrecadar essa faixa. Se ele vai fazer uma isenção até 5 mil, e depois com uma tabela progressiva, e essa faixa que ele deixou de recolher, aonde ele vai recuperar esses impostos? É isso que precisa existir um planejamento de uma maneira muito crítica pela parte do governo federal. Sim, tem que ser sustentável também. Né? Porque não adianta você tirar de um lado que é importante, ele tem que fazer essa atualização. O empregado está sofrendo muito com essa tabela do IR atual. É necessário, como já deveria ter sido feita há muitos anos essa atualização. Ela está há muitos anos parada, essa tabela do IR sem atualização. Porém, é um planejamento que tem que ser feito para você também não onerar uma outra parte. Tem que ser sido um planejamento aonde eu vou recuperar essa fatia que eu não vou recolher agora até os 5 mil. Então é aqui, ou para não onerar uma outra parte. Eu aqui eu isento agora, mas eu vou descarregar essa carga tributária num outro segmento, num outro setor. Então, como que isso vai ser estruturado? Ou vai diluir? Vai diluir de uma maneira que não seja um reflexo financeiro para um setor como um todo, para um segmento como um todo. Isso é importante, é um planejamento. Porque o que acontece? Muitas vezes ele pode tirar essa faixa, ali, aumentar a isenção do IR, só que ele vai tributar, às vezes, nos bens de consumo. O trabalhador não trabalha aqui, mas ele tem uma inflação aqui dentro do supermercado, uma coisa que ele paga a conta do mesmo jeito. Tirou daqui, tomou dali. Exato. Aí ele leva isso para a indústria, para outra situação, esse imposto que ele recolheu. Na ponta, depois quem está na ponta vai pagar do mesmo jeito. E aí? A mesma pessoa vai pagar, né? Exato. É isso aí. Ele só não viu o reflexo nesse momento, mas ali na hora dele pagar, ele está tendo. Então, isso tem que ser uma coisa muito bem estruturada para ver quem que vai pagar essa conta junto. Como que vai ser diluído isso, como que o governo federal vai implementar essa situação com essa isenção dessa faixa agora até 5 mil. Para não continuar onerando o trabalhador. Fazer uma situação nesse momento figurada. Eu tiro daqui, só que depois eu tributo do outro lado, que ele vai consumir ele paga aqui também. Exatamente. Perfeito. E aí? Então a gente só remanejou. Perfeito. Eu estava lendo esses dias uma análise, um pensamento, né, sobre a questão tributária, que intitulava como o golpe do século. Não sei se você já teve contato com esse conteúdo. Então eu recebo um salário e ele é tributado. O patrão paga, eu pago o imposto de renda. Descontado o imposto de renda na fonte. Com esse salário eu compro um carro
que já foi tributado na produção, a indústria, a revenda e tudo mais. Eu coloco esse carro na rua, eu pago o IPVA. Então eu paguei um imposto sobre um veículo que já foi tributado, utilizando um salário que já foi tributado, e compro uma casa e pago o IPTU, só que nela a compra também já foi tributada, tudo que foi utilizado. Você realmente acha que esse é o golpe do século? Como você analisa essa interação dos tributos dentro da carga tributária brasileira? É o famoso efeito cascata, né? Perfeito. É o famoso efeito cascata. Você constrói a casa, você vai pagar ali sobre o tijolo, a mão de obra, o cimento, vidro, esquadria, blá, 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 etc. Aí você paga o IPTU. Você vende o imóvel, ganho de capital. Quem compra, TBI. E aí vai. Morreu, ITCMD. Paga-se a vida toda. Não para de pagar algo que você já pagou, você repaga. Paga. Não, é uma complexidade e um desincentivo a fazerem as coisas dentro da formalidade. Perfeito. Isso que deveria ter um ônus diferente. Aí as pessoas acabam onerando algumas situações aí ao fisco porque ele fica sem alternativa. Talvez esse seja o grande ponto que leva à informalidade. Né? É isso. Ou até a sonegação. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Se paga. Tudo se paga. Você falou, é um efeito aqui, ó, ele vem desde lá da ponta, do início da industrialização até aqui na ponta. E o problema é que essa roda continua girando e sendo paga. Você continua pagando. Esse pensamento, né, que eu falei para você era realmente para expor de maneira simplória, óbvio, claro, mas para expor exatamente essa questão, o efeito cascata. Né? O tanto que isso chega a ser até bizarro quando você faz a leitura dessa forma, né? Que você personifica esses impostos. Né? Um imposto que para mim eu acho um absurdo é o IPVA. Cara. Poxa, é um absurdo o que as pessoas... Hoje você fala de um carro popular que não é mais popular, na casa de 80, 100 mil. Popular? Onde é um carro popular de 80, 100 mil reais? Aí a pessoa trabalha uma vida para poder conquistar um bem que é dignidade, a pessoa ter, isso é dignidade, a pessoa ter uma maneira de transporte decente, uma residência. E aí por trás de tudo isso vem uma gama tributária por tudo isso, é IPVA, IPTU. Sim. E que não é uma taxa, né? Não é uma taxa. Não. É uma taxa pela utilização da via. Legal. Pega lá o custeio lá do uso da via, o tanto que depreda a via, não sei como é que é calculado isso, mas deve ter uma maneira. E a gente divide pelos veículos, pelo peso do veículo, né? Não sei qual que seria a forma mais inteligente de se fazer isso. Mas feito nos pedágios, né? Mas a forma atual não é a mais inteligente de se fazer, sem dúvida, né? Você pagar todo ano um IPVA um carro que você está circulando, e são valores significativos. São valores significativos. Sem dúvida. E ainda mais levando em consideração os valores que os veículos estão hoje. E não é só isso, né? A gente paga o IPVA, a gente paga o seguro do carro. Seguro do carro. Exato. Muitas vezes a parcela, você financiou o carro. Aí nesse financiamento você está pagando juros, você pagou IOF também. Aí tem o IOF ali também. Exato. Exatamente. Então não é um estímulo, não é para o consumo. Exato. Não é um estímulo. Isso é uma... Você desestimula o consumo. Né? Aí a indústria dali na ponta... Você vê, a gente tem a gente falando do carro, uma frota envelhecida até, e a gente não tem os incentivos para a gente poder renovar tudo isso. E aí tudo isso viram entraves para você pensar duas vezes. Perfeito. Você vai pagar um IPVA um absurdo aí de um carro na faixa aí de 100 mil, você vai pagar 2 mil e poucos reais. É alto, né? É alto, né? É o valor que você paga muitas vezes do seguro, para você proteger seu patrimônio, no qual isso já não acontece, você precisa ter uma proteção através de um seguro. Perfeito. Aí você paga mais um IPVA naquilo, é pesado. A carga tributária nossa, além da indústria, do agro que a gente está falando, aponta aqui o consumidor final, paga uma carga tributária, tudo lá. Fora que a gente nem entrou no âmbito do supermercado, do que está ali dentro, que ele está pagando. Exatamente. Então, a gente está olhando só aqui o que ele enxerga. Exato. O que ele está vendo ali na ponta, que ele realmente tem que ir lá e pagar o boleto, o carnezinho dele ali. Feito, a gente paga imposto sobre a água que a gente consome, né? A gente paga sobre a água. Então, assim, quando você falou da questão da dignidade, eu pensei nesse sentido. Falei, verdade, realmente faz sentido.
E aí a gente paga a tributação sobre a água que a gente consome, né? Que inclusive não é pouco, mas o Brasil ele consegue tributar até a inflação. Né, Aslan? Porque você pega, por exemplo, na época da pandemia, que houve um movimento inflacionário muito grande, a nível global, né? Isso não foi só no Brasil. E aí você via o governo batendo recordes de arrecadação, né? Era recorde atrás de recorde. Sim. Se iniciou até um movimento para redução de alguns impostos, né? Na época foram superávit altíssimo. Isso, e gerando superávit. E aí você analisa realmente, né? A forma de se tributar hoje no Brasil acaba se tributando, inclusive, a inflação. Né? Como, por exemplo, a questão que a gente está falando do Simples Nacional. Eu acho que esse é o ponto. E nessa esteira dessa carga tributária, né, travada, inadequada, antiga, eu deixei agora para o final para a gente falar um pouco sobre a reforma, né, o que vai vir agora pela frente, exatamente pelo fato da gente não ter muito conteúdo para falar ainda, porque acredito que dependa muito ainda das regulamentações. Né? Cada ponto, cada setor, a lei é muito ampla e tudo mais. Porém, ela já estabeleceu conceitos básicos, que seria o imposto sendo incidindo na forma de IVA, né? Imposto sobre o valor agregado, teoricamente. Sim, que é o IBS e CBS, né? E aí seria o IBS. Oposto sobre bens e e serviços. E contribuição sobre bens e serviços. Isso. E aí o IBS você concentrou tudo que era imposto, o CBS as contribuições. Queria que você explicasse um pouco melhor para nós como que é esse cenário, essa estruturação que a lei trouxe. A proposta é da unificação, né? A gente vai unificar ali IPI, ICMS, me fugiu os demais impostos que a gente vai... Mas tudo bem, a gente vai ter uma unificação desses impostos para facilitar... O imposto de renda da pessoa jurídica também? Né? Né? O IRPJ de contribuição social, eles permanecem. A gente vai ter ICMS, PIS e COFINS, PIS e COFINS que eu estava escrevendo, PIS e COFINS no âmbito federal. Perfeito. E depois a gente, no âmbito estadual, a gente fala aí de IPI, ICMS, ISS, é isso que a gente vai unificar no âmbito aqui municipal e estadual, tá? É onde a gente fala do IBS e o CBS que vai ser PIS e COFINS. Certo. A proposta tem sentido, é interessante e muito bem implementada e seguido na maneira que ela vem na proposta, ela vai ter uma simplificação tributária para os empresários. Tá? Porém, se existirem as concessões, ela perde o sentido da proposta que foi apresentada. Então, a tendência é uma descomplicação da estrutura tributária através desses dois impostos. Muito interessante, que falou como é um conceito de um IVA, tá? E você centralizar esses impostos. Certo. Porém, da maneira da proposta. Se começarem concessões, aí a gente vai voltar à briga entre estados, a gente vai trazer uma outra situação que a gente já vem vivido hoje. Fora que nós teremos dores na transição. Toda transição traz dores. Nós vamos trabalhar com dois sistemas aí simultaneamente. A gente pode continuar com esses impostos aí, PIS, COFINS, ISS, ICMS, etc., continuando sendo tributado, IBS, CBS trabalhando junto a partir do exercício de 2026. Então, tudo isso vai trazer uma complexidade inicial para o empresário, para depois chegar numa descomplicação no efeito fim disso. É o que a gente acredita agora. Porém, tudo isso ainda precisa ser regulamentado. Nós não temos nada ainda é certo. Nem que a reforma aconteça em 26. A proposta é acontecer, mas a gente mora num país que já teve tantas situações de prorrogação de prazo. Perfeito. Esse cenário que você diz seria o cenário da fase de transição. Da fase de transição a partir de 2026. Perfeito. A partir de 2026. Mas aí talvez a gente tenha um ponto que esteja mais conectado com isso, na questão das regulamentações. Eu acho que pelo 2026 ser um ano político, talvez a gente vai ter uma situação de prorrogar prazo. Porque a gente
precisa para se iniciar, você precisa, pelo menos de algumas regulamentações. Né? Porque a lei trouxe os conceitos. Isso, se não regulamentar, você não faz nada. Você não consegue implementar, exatamente. Nada. E aí tem uma questão aí, né, política nesse meio. Essa situação aí já tem sido ventilada pelo ano político, de não ter esse tipo de entrave, porque toda mudança gera crise. Isso é natural em qualquer situação. Sim. Nossa, até você ter uma adaptação. Exato. Você tem as empresas, testes, tem as situações que estão sendo testadas. Perfeito. Mas, hoje, a implementação é 26. O início é 26. Se isso vai ser prorrogado, não se sabe ainda. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu N situações no Brasil de prorrogação. Já tivemos prorrogação de imposto de renda, prorrogação no caso da atividade rural, do CAR, da obrigatoriedade de todos fazerem o CAR prorrogados. A gente teve N situações que a gente teve uma prorrogação. Perfeito. E aí tudo parece caminhar para isso, né? E você acha que, de fato, vai resolver o principal problema, a reforma tributária? Como eu falei, implementando da maneira correta, ele vai favorecer. Isso a gente vai ver daqui a um tempo só. Não existe hoje uma situação real de falar é um cenário que vai mudar uma realidade de um país. Precisamos ver como que vai ser ainda a regulamentação disso daqui para frente. Aí a gente pode ter um cenário um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor, sem concessões. Não, perfeito. Eu digo assim, no sentido do espírito da lei, que é o que a gente tem até agora. Sim. Né? O espírito dela. Ela trouxe a ideia de simplificar em menos tributos, né? Menos impostos. Sim. Unificando, óbvio. Porque a questão, eu acho que não vai ser a carga tributária. A carga tributária vai continuar sendo alta, talvez até maior. Né? Mas a questão é desse escopo simplificado que ela apresentou. Léo, tem tudo para tirar um pouco da burocracia. Tirar um pouquinho da burocracia do negócio, a tendência é essa. Perfeito. A gente ter como também a compensação dos créditos, porque com esses impostos ele vai trazer muito mais clareza para o empresário e para o fisco. Com essa unificação, o empresário consegue a sua recuperação dos créditos com mais facilidade. Pelo menos na proposta é isso. Ele não precisa, o exportador demorar tanto para conseguir um crédito novamente. Exato. Isso tudo é a tendência e é a proposta da reforma tributária. Esperamos que realmente isso aconteça e tem de tudo a melhorar o nosso país aí, trazer mais segurança para os empresários, para investidores. Se isso acontecer realmente, é uma situação que vai ser favorável para o país. Aí a terra do lobby vai ter que deixar de ser a terra do lobby, né? Pelo menos por um pequeno período. E esperamos que sim. E é importante que o empresário rural, o empresário como um todo, se planeje. Exato. O principal é ele trazer um planejamento dos negócios dele desde agora. Perfeito. Que ele analise os reflexos no negócio dele, que ele identifique e trabalhe em conjunto com seus advogados, perfeito, contadores, quem é o seu suporte, seu financeiro. Traga isso antecipadamente para você ter uma situação de qual vai ser a sua realidade ali na frente. Isso é muito importante. O planejamento, isso traz clareza para os negócios e você consegue ter ações imediatas quando você já identifica onde você pode chegar ali na frente. Isso é muito importante para o empresário antes de qualquer reforma acontecer, ele já um pouquinho antes, ele já tem esse planejamento para trazer segurança para ele, porque toda essa mudança hoje está causando uma insegurança, as pessoas não sabem o que vai acontecer, ainda não entendem como que isso vai ser implementado, como vai acontecer, o quanto ele vai ter que pagar a mais ou pagar a menos. Perfeito. A partir do momento de uma regulamentação, se planeje, entenda do seu negócio, qual é o reflexo no seu negócio, onde eu preciso atuar para o meu negócio não ter impacto negativo numa reforma tributária. Exatamente. Agora você me atrapalhou aqui, porque seria o próximo ponto que eu ia falar a respeito desse planejamento, já contando com a reforma tributária. E
mas aproveitando que você já falou dessa necessidade, né? Talvez a gente tentasse antecipar, né, a esse ponto, porque tudo indica que essa fase de transição vai ser uma fase turbulenta. As coisas vão mudar, vão vir regulamentações, a gente ainda não sabe como. A hora que vier, talvez já vai ter que implementar logo, né, considerando o ano fiscal, já implementar. E as coisas vão mudando. Numa faixa ali de 5, 6 ou 7 anos, vão vir mudanças atrás de mudanças. Isso, né? É isso aí. E esse planejamento, é óbvio que ele vai ter que, talvez não antecipar, porque a gente não consegue antecipar coisas que a gente não conhece, mas se preparar e saber que vai vir essa mudança. Né? E dentro disso, você acredita muito na organização. Né? A gente já conversou sobre esse assunto. E eu queria que você falasse um pouco também para a gente, dentro dessa organização e dessa antecipação, um pouquinho sobre a holding, né? A gente já comentou no episódio anterior com o seu irmão, o Edwin, né? Sim. Esteve aqui. E ele já tratou bastante detalhes sobre esse assunto, mas eu acho que é legal quando a gente fala de planejamento, né? Principalmente nessa ideia de tentar se antecipar e se organizar, né? Sobre a questão da holding nessa esteira da reforma tributária. A holding é uma ferramenta muito importante para o planejamento das empresas. A holding vem muito numa tendência das empresas familiares, que é dentro da sucessão do negócio, da organização dos negócios da família. Uma estruturação de uma empresa, seja uma empresa do segmento agroimobiliário, se for dentro de uma holding, ela traz organização para o negócio dele. A holding nada mais é do que uma empresa. Ela é uma empresa. O nome é holding, que ficou popularmente conhecida, mas a holding traz uma organização e sucessão. O agro, a gente vê muito hoje a parte da dores na sucessão. Essa é uma dificuldade para o produtor rural. Ele trazer os filhos, trazer a família junto. A holding é uma ferramenta lícita que auxilia o produtor a essa transição de bastão aí para a sucessão dos filhos na empresa rural dele. Então, é uma ferramenta muito importante e lícita. Inclusive, recentemente teve uma decisão do STF falando da legitimidade das holdings, porque existia uma situação de um artigo do CTN, que é o Código Tributário Nacional, que ele poderia ser uma situação ali forçada. Isso já está pacificado, não é desta maneira. Então, a holding é uma situação, você pode tomar decisões de como quero organizar os meus negócios. É na pessoa física ou é na pessoa jurídica. O Brasil tem isso na sua legislação e nós temos isso no Código Tributário Nacional. Você pode ser tributado por uma pessoa, não somente por uma vantagem tributária, mas por uma organização patrimonial, por uma situação de governança no qual você traz para dentro de uma empresa, você tem uma governança maior, com os números mais evidenciados. Então, é importante, é uma ferramenta que trouxe muito para agregar a empresários, produtores rurais, porém, você precisa analisar caso a caso. Cada caso depende da estruturação. É importante trazer o empresário trazer o que ele espera com aquela empresa, o que eu quero com a holding. Cada caso é um caso, precisa ser analisado momento a momento. Tem momento que a gente pode falar, olha, não compensa, não faz isso aqui, você vai ter uma oneração tributária, vai ter uma carga maior do que menor. Então, é caso a caso, mas ela é uma ferramenta muito importante para o empresariado como um todo. Perfeito, Wesley. A gente já partindo aqui para o final do nosso papo, eu queria que você, né, através da sua experiência, do seu conhecimento já atuando nessa área, desse a sua opinião, né, na sua visão. Qual que seria a estrutura tributária ideal para o nosso país? Léo, a gente vê que o IVA é uma maneira muito simplificada de pagar o imposto. É uma maneira que você tem um imposto único. Faturei 100 mil, o IVA é de 10%, por exemplo, pago 10 mil, assunto encerrado. É uma simplificação do regime tributário. Isso seria uma maneira que facilitaria muito o empresariado e os negócios desenvolveriam de outra maneira no Brasil.
O empresário poderia ter uma outra visão estratégica do negócio dele, de uma maneira menos insegura, que muitas vezes a carga tributária e a complexidade traz para ele. Então, o IVA eu acho que seria um cenário que poderia facilitar o empresário no dia a dia e trabalhar junto com a sua assessoria contábil de uma maneira muito mais estratégica, isso do que só na complexidade da carga tributária. Perfeito, meu amigo. E para a gente só finalizar, arrematar aqui, para quem acompanhou, né, a gente até agora, o assunto, se interessou, gostou, achou legal, quer se planejar, quer se preparar, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o profissional, né, o Aislan, sua formação, né, sua atuação dentro desse mercado e os produtos que vocês oferecem, né, os serviços que vocês oferecem dentro da Cranbeck Contábil, para quem se interessou e quiser procurar. Nós hoje no escritório, a gente, como falei, a nossa contabilidade é uma contabilidade consultiva, de uma maneira diferente. E ali nós atuamos até, Léo, tanto que nós estamos fazendo uma remodulação de todo o negócio, porque nós ali hoje somos um family office. Family Office eu trato de toda a gestão do negócio como um todo. Eu não trago só a parte contábil. O contábil meu hoje é uma das atividades dentro do meu negócio como um todo. Hoje a gente faz gestão financeira, que é popularmente aí tratado hoje como BPO, que é a gestão financeira do negócio. A gente faz análise de risco do negócio. A gente traz consultoria para os nossos clientes, seja tributária, financeira, fiscal. A gente faz toda a parte de intermediação do negócio dele com as instituições ali na frente, sejam instituições bancárias, sejam cooperativas. Então, a gente tem um trabalho mais amplo no negócio contábil. Certo. Contabilidade é nossa especialidade, voltada para o agronegócio. A gente faz todo o planejamento tributário, sucessão, reestruturação de holdings patrimoniais. Esse é o trabalho que a gente atua hoje. Eu, Aislan, sou contador, sou pós-graduado em gestão tributária e em tributação para o agronegócio, sou membro de uma cooperativa de crédito como coordenador institucional de relacionamento. Nesse momento eu estou fazendo um curso na FGV oferecido por essa cooperativa, no qual ela vai formar novos conselheiros. Eu estou ali nessa formação, posso ser que eu seja um dos selecionados. Estão preparando eu e mais 23 pessoas para isso. Eu atuo junto em conselhos administrativos, da maneira consultiva para muitos clientes. Esse é o profissional que está aqui hoje. Também faço treinamentos, atuo com treinamentos no segmento do agronegócio, seja na holding, seja na parte... Eu desenvolvi um treinamento que é entre a equipe do crédito e a pessoal de campo, que existe muito um conflito ali, porque o crédito segura na análise e o vendedor quer vender. E aí onde fica o meio, a análise que a gente falou agora há pouco aqui, da parte das análises empresarial. Perfeito. Então eu demonstro um pouquinho aqui para o vendedor aonde o crédito pega, aonde ele pode ter um olhar diferente quando ele está ali analisando o cliente dele. E por que o crédito é tão criterioso em algumas coisas. Então, eu faço esse elo para tirar um pouquinho esse conflito entre os dois. É um treinamento muito bacana que a gente faz. É interessante. Isso é um pouquinho aí do que eu faço. Legal. Deixa os contatos já também, aproveitando. Claro. Nós temos o Instagram lá do escritório, Cranbeck Contábil. Telefone do escritório 16 3389 4630. Estamos nas redes sociais, aí LinkedIn, Aislan Cranbeck, me encontra lá facilmente, só vai ter eu mesmo com esse nome. Não, vai ser difícil digitar o sobrenome. Acertar, né? A grafia do sobrenome. E eu, como cliente também, já estou indicando como que eu sou cliente. É isso aí. Então, o cliente está aprovando ainda, me cobrem. O Léo está lá com a gente também, é um cliente... Estamos atuando junto aí e traçando a parte estratégica dele também em conjunto. Perfeito. Exatamente, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença, Aislan. Acredito que enriqueceu muito aqui a nossa mesa, né? A gente procura sempre trazer, né, o pessoal mais técnico
para falar com propriedade sobre os assuntos que são de interesse do agro como em geral e alguns que até excedem o agro, como foi o caso de hoje. É isso aí. Acredito que a gente tenha assunto para mais 10 podcasts aí. A gente gosta de falar um pouco também, né? Sem dúvida. Mas aqui muito bom. Se a gente seguir aqui, nós temos muita conversa ainda e muita experiência bacana para trocar. E, Léo, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com você no Aqui é Agro. Muito bacana esse trabalho realmente de esclarecimento e trazer conhecimento para o empresário, para o produtor rural, no segmento aqui que é extremamente relevante para o nosso país. E reforçando, é importante que o nosso produtor rural tenha consciência do planejamento. Não pensando nisso como uma despesa, de uma maneira que traga para ele clareza e facilidade na tomada de crédito quando é necessário, ele possa atender as instituições, ele vai comprar o seu insumo, vai tomar um crédito para plantio, que ele consiga com clareza para ele também poder tomar esse crédito com mais facilidade, ter uma taxa menor e que realmente isso possa acontecer para a gente fomentar mais o negócio no nosso país e que isso aconteça de uma maneira que enriqueça a todos nós de uma maneira produtiva e saudável. Aí. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, Aislan. E queria falar com você que acompanhou aí o nosso episódio, que assistiu até o final. Deixar a nossa mensagem final, mais ou menos no sentido do que o nosso convidado falou, né? A gente acredita muito na comunicação dentro do agro. O agro que sempre teve muita dificuldade em se comunicar, né? Na nossa visão, o agro sempre foi um setor que nunca se preocupou, talvez, em se comunicar bem. E aqui está o nosso espaço para trazer convidados qualificados para a gente trocar essa ideia de uma maneira ampla, democrática e técnica, para trazer esse nível de informação. Então você que já acompanhou aí a gente, já se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí, deixa o like, ajuda bastante também. E não se esqueça de voltar lá, hein, pessoal. Desde o início, são vários episódios falando tecnicamente sobre vários assuntos, né? A gente trouxe aí até algum pessoal, produtor rural mesmo, né? Pessoal que está na lida aí também, a gente tem episódio, né? Com o pessoal desse elo do agronegócio e os convidados mais técnicos, como foi o caso de hoje. Muito obrigado por acompanhar. Eu sou Leonardo Bueno. Um abraço.